Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Eu vou descer para cá, tá? Enquanto eu coloco aqui, ajeitar aqui meus estudos, abra a Bíblia, por favor, no Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, capítulo 14. Evangelho de Cristo, conforme o relato de São João, capítulo 14, nós iremos ler os 6 primeiros versículos. Deixe-me fazer aqui, meus amados irmãos, uma menção, uma bênção. Há exatamente 6 anos eu subi nesse púlpito para expor a palavra de Deus. Eu quero agradecer aqui publicamente, ao pastor José Maria Gregório, toda a igreja, por investir, em pessoas, uma gente que está conhecendo a fé agora, que está crescendo, eu sou fruto dessa igreja, eu sou fruto da obra de Deus através de cada um de vocês. Então, invista em pessoas, invista em jovens, vale a pena, é importante, é necessário. Pastor, muito obrigado, é uma bênção ter o senhor não somente como um tio, mas como um pastor de fato. Agora sim, vamos lá. Vamos à leitura da palavra de Deus, João capítulo 14, verso 1 a 6. Os irmãos abriram? Amém. Vamos ler. Palavras do Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém. Meus amados irmãos, há algumas perguntas que intrigam a nossa mente e o nosso coração. Você é uma pessoa feliz? Você vai para onde amanhã? Quais serão as suas últimas palavras diante da morte? Pois nós estamos aqui diante do último sermão do Senhor Jesus Cristo. As últimas palavras. O cenário aqui é que os discípulos estão na quinta-feira, no cenáculo, pós-ceia do Senhor, e naquele momento, o traidor saíra para fazer o seu trabalho, e o Senhor Jesus começa a falar o seu último discurso, a sua última aula. Poderíamos dizer que essa é a aula da saudade, a aula da despedida, onde ele diz explicitamente: o Filho do Homem será entregue, será morto, suas ovelhas serão dispersas. Aqui encerra o ministério dele. Depois de 3 anos manifestando as obras de Deus, esse era o final, a última aula, a despedida. As últimas palavras antes dele morrer, por mim e por você. A grande pergunta que nos surge é: quais são essas palavras que o Senhor nos profere, ou profere aos seus discípulos? Ele gasta aqui o que os autores dividiram em 3 capítulos: João 14, João capítulo 15 e João capítulo 16. No 17 ele vai orar pelos discípulos. No 18 ele vai para o Getsêmani, onde ele soa sangue pela mim e pela sua vida. E nos capítulos 19, 20 e 21 ocorre a sua paixão, o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição em nosso favor, em favor da igreja. Então aqui está a introdução do discurso dele. Está as cortinas abertas, está as primeiras palavras. O nosso Senhor aqui se despede dos seus apóstolos, dos seus discípulos, do seu povo, da sua igreja.
É o discurso final, são as palavras finais. Agora, qual era o clima daquela aula? Porque geralmente nosso clima de aula da saudade é um clima bom. Todos vão entrar de férias, todos vão para uma próxima etapa, mas o clima aqui não era dos melhores. Estava naquele momento uma crise instaurada. E você não leu comigo isso, porque essa crise é colocada a lume, é colocada em prova no capítulo 13. Porque logo depois da ceia, do lava-pés, da ceia do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer uma notícia tenebrosa para eles. Ele fala o seguinte, a gente não leu e não precisa você abrir, só escute com atenção. Ele disse: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Lembre que você tinha o seu emprego, você pescava, você tinha uma família, você coletava impostos, e alguém chama você e diz: vem e me segue. E você deixa família, você deixa filho, você deixa tudo e todos, seus projetos, e começa a seguir um homem que diz ser Deus, que faz as obras de Deus, mas que agora diz que o seu ministério vai se acabar. Você espera uma promessa que Deus fez a você, de que Deus enviaria um Davi, um rei, um guerreiro, e esse guerreiro vai dizer que vai ser morto por judeus, que os homens o pegarão e o matarão. É nesse sentido, é nessa conjectura que aqueles discípulos se encontram. Deixaram tudo, deixaram projetos, deixaram seu futuro por Jesus, e o mestre naquele momento disse: eu estou indo morrer, e para onde eu vou vocês não podem ir. Vocês serão perseguidos pelo meu nome, vocês morrerão pelo meu nome. As pessoas vão odiar vocês porque elas odiaram primeiro a mim. Meus irmãos, a crise chegou, e não chegou batendo a porta, ela chegou de uma hora para outra. Estava numa ceia, estava numa refeição, e ele fala naquela refeição: eu estou indo embora, acabou o ministério, vocês vão sofrer. A crise chegou. A crise é democrática. A crise, ela chega quando você menos espera. Você dorme com saúde, acorda no outro dia com a doença, com câncer terminal. Você dorme com sua conta cheia diante de uma crise. Mas em segundo lugar, essa crise se instaura porque um dos 12 alunos vai trair o professor. E a pergunta fica no ar: será que sou eu? Será que eu que vou trair o meu Senhor? Será que sou eu que vou negar a minha fé? Será que sou eu que sou responsável por ser o vilão da história? Olha o que ele fala em João 13, 21. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, um dentre vós me trairá. Ele apontou. Se ele ia embora, a crise é tão profunda, porque um dos 12 que estava com ele há 3 anos, fazendo milagres, a obra de Deus, que ouviu os sermões, iria trair o mestre, iria entregá-lo nas mãos dos homens. Não era um estranho, não era o rei Herodes, era um da casa, da família, da sala de aula. Mas em terceiro e último lugar, a crise se instaura porque o mais valente, o mais duro, o líder, podemos dizer assim, o presidente de sala, vai negar o mestre. João 13, 37, 38, diz o apóstolo João: replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Se o presidente de sala ouviu claramente que ia trair, o que será de nós?
que é que nós podemos fazer agora? Para onde é que eu posso ir se as palavras de vida eterna vai ser morta, vai ser entregue? Eu serei perseguido, eu serei morto. Meus irmãos, nós enfrentamos crises. A nossa vida não é um retiro espiritual e nem uma colônia de férias. Nossa vida é um campo de batalha. Eu e você temos que estar cientes de que em 2025 haverá crises na sua vida. Você nem sabe, alguns até sabem aqui, estão enfrentando e vão levar para 2025. Alguns vão enfrentar em 2025 e não sabem. Mas uma coisa é certa, a crise baterá na sua porta. Jesus não nega isso. Jesus não esconde isso de ninguém. Quem pregar para você, venha para Jesus e acabar os seus problemas, está mentindo, é um herege. A gente não prega isso aqui nessa igreja, ninguém prega isso aqui nessa igreja. O sofrimento bate na nossa porta, como bate na porta de um ateu, de um católico. A grande diferença, a grande revolução do cristianismo é a sua e a minha reação diante da crise. Porque esse Senhor que está indo morrer, poderia lamentar, poderia chorar, poderia murmurar, mas em vez de fazer isso, ele faz algo sublime. Aqui é a primeira lição: o mestre prepara os alunos para a crise. Confira comigo o versículo 1. Jesus fala: não se turbe o vosso coração. Primeira lição: prepare-se para a crise. Prepare-se. Não é se a crise ela vai vir, a crise vai vir. Não é se ela vai vir ou não, ela vai vir, ela é certa. E aqui crise, coloque o que você quiser, que tira a sua paz, que tira o seu conforto, uma crise, como eu já disse, financeira, uma crise espiritual, uma crise emocional. Nós estamos enfrentando isso. Uma crise global como a pandemia. Inclusive aqui um parênteses. Eu preguei esse sermão na pandemia, então alguns irmãos podem lembrar que a gente trouxe esse sermão na pandemia. Mas a vertente aqui é outra. Primeira lição: prepare-se para a crise. Veja que Jesus, em primeiro lugar, ele traz para você uma declaração. Não fique perturbado. Não fique turbado, não deixe o coração ficar ansioso. Lute contra isso. Deus lhe dá artifícios para que você possa passar pela crise. Ele não vai deixar você morrer na crise, se Ele tem promessa com a minha e com a sua vida. Não fique perturbado. Eu não vim aqui fazer uma ode, um louvor à crise, mas eu preciso dizer a você que a crise é real, que a crise vem, mas que o seu Jesus, Ele convida a mim e a você hoje, nessa noite, a não ficar com o coração perturbado. Não é um convite meu, não é um convite da congregacional de Sumé, não é um convite nosso, é um convite dele. Não deixe o coração ficar perturbado. Há uma solução, há uma preparação. Segundo lugar, ele traz para a gente uma revelação. O que essa frase revela, amados irmãos? Não fique perturbado. O salmista nos ajuda, porque ele fala que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O seu Deus conhece você, sabe que você é fraco. Por isso que ele fala: eu sou bom pastor e vós sois as minhas ovelhas. Lembre que a ovelha não tem mecanismo de defesa, não tem chifres, não tem casco. A ovelha não tem uma visão de águia, a ovelha é míope. A ovelha tem uma audição fraquinha, não é como o canino, como o cachorro. Porque na verdade, quem protege, ou quem é a proteção da ovelha, não é ela mesma, mas é o pastor que cuida dela. E esse pastor é poderoso para cuidar e sustentar essa ovelha. Sim, eu e você somos fracos. Quando eu chegava nessa igreja hoje à noite, o pastor falava isso.
Nós somos fracos, mas temos um Deus poderoso que socorre a nossa vida, mesmo que nós venhamos a naufragar, cair, como Pedro sucumbiu com as águas do mar. Estendeu a mão, repreendeu porque ama, homem de pouca fé. E o texto fala que ele prontamente estendeu a mão e segurou. Pedro, assim também é comigo e com a sua vida. Eu e você somos fracos. Não se turbe o vosso coração. Terceiro lugar, é uma declaração, é uma revelação, é uma obrigação. Não é uma opção. Ele falou isso, mas eu posso ficar no meu cantinho aqui. Eu estou tão bem aqui na minha crise. Nós nos acostumamos com a crise. Deus não tem solução. A gente para de orar, para de vir para o culto de oração, para o culto de ensinamento. Deus não me ouve mais, pastor. Eu cansei de pedir já. São 20 anos, são 15 anos nessa luta. E Deus não me ouve. Cristo fala, não se turbe o vosso coração. Aqui é um mandamento para você. É uma obrigação. Lutar contra o coração perturbado é o seu dever, é a sua guerra de manhã, todo dia. Lute contra o coração perturbado. Você tem armas para isso, você tem um Deus para isso, você tem um Salvador para isso. Não se turbe o vosso coração, é uma obrigação, é um mandamento. Prepare-se para a crise. Eu não quero saber qual é a sua crise, o autor. Eu quero dizer a você que independente da sua crise, o seu Jesus tem uma solução para ela. Porque a pior das crises, que era a morte, a sua pior crise, os seus pecados, ele pagou na cruz do Calvário. E diz Paulo, argumentando do maior para o menor, se o próprio Deus nos entregou o seu Filho, como não nos dará juntamente com ele todas as outras coisas? Segunda lição do professor: lembre-se em quem você crê. Lembre-se em quem você crê. Confira comigo o versículo 1 ainda. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Aqui a tradução poderia ser: vocês já creem em Deus. Vocês têm um pai, vocês são filhos, vocês se confiam em Jesus, que confiam nele, vocês já têm um Deus. Há uma história muito interessante. Havia uma criancinha, chegou para o seu pai, criança nova, pergunta muito. E perguntou: papai, qual é o tamanho de Deus? E o pai: agora como é que eu digo a essa criança? E o pai teve uma sacada, teve uma ideia de como explicar. E aí ele, quando perguntava, o pai olhou e viu um avião. E disse: filho, Deus é do tamanho daquele avião. Pequenininho, lá bem longe. Papai, entendi. Chega e leva, o pai chega com o filho em um aeroporto, leva um filho a um aeroporto e mostra: filho, veja, Deus é como um avião. Grandão, robusto, magnífico. Porque ele fala ao seu filho: porque, filho, quando nós estamos longe de Deus, Deus parece pequenininho para nós. Mas quando nós nos aproximamos dele, ele se revela majestoso, grandioso, forte. Então, o que Cristo quer nos mostrar aqui, amados irmãos, é que nós precisamos, diante da crise, entrando em 2025, lembrar em quem nós cremos. Como diria Jeremias, eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não posso sair da minha casa, abrir as portas, as janelas da minha casa, levantar-me da minha cama, sem lembrar quem é o meu Deus, quem é o meu Pai. Eu não posso fazer isso. Lembre, em primeiro lugar, que o Deus que você crê é um Deus que é cheio de atributos. O que são atributos, amados irmãos? São qualidades que Deus arroga para si. Por exemplo, eu quero dizer a você que o seu Deus, que você crê, é um Deus soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Que você não sabe o que está depois da esquina, mas Deus já sabe. Deus sabe toda a sua história. Esse Deus não somente é soberano,
mas é um Deus sábio. Você pode se perguntar e se pergunta, e eu me pergunto: Senhor, por que essa crise? Por que essa dor? Por que esse sofrimento que o Senhor vai enfrentar agora? Mas lembre que o seu Deus é sábio. Quem sabe tudo é Ele, não você. O eu sou é Ele, não você. Lembre que o seu Deus é bom. Não importa quão dolorosa seja a crise, o seu Deus é bom. E a sua fidelidade dura para sempre. Lembre dos atributos de Deus. Lembre quem Deus é. Mas, em segundo lugar, lembre que o seu Deus é um Deus que se revela através de obras. E a primeira obra é você mesmo. Nós não cremos em acaso. Você não é fruto de uma gravidez não planejada. Você é fruto do planejamento soberano de Deus. Eu quero dizer a você, segundo a Bíblia, que você foi entretecido no ventre da sua mãe, que todos os seus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles ainda havia. Deus criou você, Ele é o seu Criador, Ele é o seu dono, Ele vela pela sua vida. Mas esse Deus não somente é o seu Criador, é o seu provedor. O pão que entrou hoje na sua casa, o seu café da manhã, o seu almoço, sua saúde, sua respiração, é fruto da obra de Deus. Por isso que João Batista falou certa vez: o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. A sua vida é um presente de Deus diário. Terceiro lugar, o seu Deus é um Deus redentor. Assim como libertou o povo do Egito, da escravidão, e levou para a terra prometida, esse Deus prometeu a você, que se você confiar nele, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, haverá um dia em que você não sofrerá mais. Que você estará com ele nas ruas de ouro, que você estará com ele, que as suas lágrimas serão enxutas, não haverá doença, não haverá crise, porque ele é o Deus que redime a minha e a sua alma e o seu corpo. Terceira lição, amados irmãos. Jesus fala: confie no seu professor ou no seu mestre. Versículo 1 ainda, confira comigo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E aqui está o diferencial do cristianismo. Porque falar sobre Deus as pessoas conseguem, mas como se achegar a Deus? Como eu posso ver Deus? Como eu posso me relacionar com Deus? Pois esse evangelho foi escrito com esse propósito. E nós celebramos há uma semana, ou menos de uma semana, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Você quer olhar para Deus? Você quer contemplar a Deus? Olhe para Jesus, contemple a Jesus, porque Ele é a exata expressão do ser de Deus. O seu Deus não é falso, o seu Deus não está escondido, o seu Deus se revelou através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele está perto de nós, Ele está conosco, Ele é o Deus Emanuel, Ele não está distante de você. Quando Ele fala, crede também em mim, Ele fala, olha, Deus está transcendente, mas eu estou aqui também com vocês. Eu sou a rocha que vocês podem confiar, esse é o nosso Jesus. Esse Jesus é aquele que disse que é o pão da vida e que todo aquele que comer dele não terá mais fome. É o Jesus que disse que é a luz do mundo e aquele que crê nele não andará em trevas, pelo contrário terá a luz da vida. É o Jesus que disse que é a porta e quem entrar por ele será salvo. É esse Jesus, escute, que disse que é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas e que das suas mãos ninguém pode arrebatar. É esse Jesus que falou que a ressurreição e a vida, e nós que ainda que morramos, se crermos nele, nós viveremos. É o Jesus que diz que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele. É o Jesus que diz que é a videira verdadeira e que sem ele nós nada podemos fazer. Oh, amados irmãos, se nós aprendêssemos a nos deleitar e conhecer quem é o nosso Senhor,
o nosso Salvador, amasse Ele cada vez mais, ter comunhão com Ele, conhecer Ele, nossas crises teriam sabores diferentes, ou teriam perspectivas diferentes. Não duvidemos, irmãos, Ele não nos deixou, Ele está conosco. Pode ser que sua face esteja escondida, as suas mãos recolhidas, mas Ele está conosco, Ele está nos instruindo. Confie no seu professor, confie no seu mestre, confie na palavra dele. Quarto lugar, quarta lição: espere, pois seu destino é certo. Prepare-se para a crise. Lembre-se do seu Deus. Confie no seu professor. Espere, pois seu destino é certo. E quando eu falo de esperar ou de esperança, eu não quero de forma alguma falar aqui de pensamento positivo. Eu espero que isso aconteça no que vem. Não, não, não. Esperar, eu tenho a certeza, eu estou aguardando o retorno do meu Senhor e Salvador. E se Ele não voltar e eu morrer, eu estarei com Ele, é certo, porque Ele falou isso para a gente. Se não, confira comigo, versículo 2 e 3. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Primeiro lugar, é que é possível ir para o céu. Na casa do meu Pai há muitas moradas. O caminho realmente é estreito, a porta é estreita, mas são incontáveis os filhos de Abraão. Meus irmãos, o céu não está distante de nós. É possível ir para o céu. Em outras palavras, é possível ter a certeza da sua salvação. E não pelos seus méritos. Porque antes de nós pensarmos que é porque nós somos discípulos evangélicos, nós temos méritos, performance, boas obras. Não, não é isso. Jesus fala, na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Aqui está a bomba atômica que destrói qualquer tipo de religião. Porque ele poderia ter falado, vocês vão preparar o lugar. Se vocês fizerem isso, isso e aquilo, vocês terão o seu lugar. Mas o nosso Senhor é cheio de graça, como Carol cantou aqui. Ele tem muita graça para nós. Eu estou indo preparar o lugar de vocês. Vocês não vão preparar nada. Vocês não vão fazer nada para ir para o céu. Samuel, que revelação bombástica. Eu vou preparar-vos lugar. E antes que você fale que, então se ele preparou o meu lugar, eu posso viver como eu quero, cuidado. Porque esse evangelho nos alerta. E ele já nos disse, em verdade vos digo, que se vós não nasceres de novo, vós não podereis entrar no reino dos céus. Importa-vos nascer de novo. Outro parênteses aqui, o primeiro sermão que eu ouvi do pastor Zé Maria foi sobre o novo nascimento. E naquele dia, eu entreguei minha vida nessa igreja, nesse local, ele orou por mim. A gente já era crente? Não sei se eu já era crente. Naquele dia eu tive um encontro com o Senhor. Novo nascimento, irmãos, é uma realidade. Importa-vos nascer de novo. Todo aquele que nasce de novo, ele tem a convicção e a certeza de que o seu lugar está sendo preparado. Alguém pode dizer que, ou pensar que quando Cristo fala, eu estou indo preparar lugar para vocês, ele está construindo várias casas, mas essa não é a verdade. Augusto Nicodemos, pastor presbiteriano, comentando sobre esse texto, ele chega a uma conclusão linda, importante, clara e simples. Estou indo preparar o lugar de vocês. Eu estou indo morrer na cruz por você. Eu estou indo pagar a conta que você não pode pagar. Eu estou indo quitar a dívida que você não tem condição de quitar. Quando ele fala, eu estou indo preparar o seu lugar, eu estou indo garantir a sua morada no céu. Nós cremos que Jesus não foi lá possibilitar nossa salvação, mas ele foi como nosso substituto, como nosso fiador, pagar todas as nossas
dívidas, porque Paulo fala em Colossenses que ele rasgou o escrito de dívida que nos era prejudicial, encravou inteiramente na cruz. Olha a palavra dele, do apóstolo, inteiramente na cruz, e triunfou sobre principados e potestades, deu um brado de vitória e disse: está consumado. Se você crê em Jesus, não é porque você é bom, porque você é evangélico, mas se você crê somente em Jesus, se você falecer hoje, você estará no céu com Ele. Te garanto que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa é a sua certeza diante da crise. Mas mais do que isso, ele fala: eu vou preparar lugar e voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Veja, em primeiro lugar, amados irmãos, que o Senhor disse que vai voltar para nos buscar. E essa é a certeza e a glória e a esperança da igreja. Você não ficará aqui eternamente. O que lhe espera é o céu de glória. Como eu já vos disse, o que espera você e a mim é um reino onde não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá doença. É o reino do Senhor. Ele voltará para nos buscar vitoriosamente e triunfantemente. Ele destruirá todos os seus inimigos e colocará por debaixo dos seus pés. Por fim, e o mais importante que nós esperamos, ele fala: para que onde eu estou, estejais vós também. Deixa eu dizer uma coisa bem clara para você. O mais belo do céu, o mais incrível, numa linguagem mais jovem, o mais fantástico, não é porque lá você não vai somente não chorar, nem porque as ruas são de ouro, de berilo, de jaspe, mas a maior alegria, a maior satisfação, a maior beleza é porque esse homem que é Deus, ele falou: para que onde eu estou estejais vós também. A beleza do céu, porque Cristo está lá com graça para nós, infinita graça. Nós não vamos experimentar a ira vindoura que nós merecíamos. Estaremos com gozo com o nosso Senhor. Oh, amados irmãos, diante da crise você tem que lembrar que Ele está com você, que um dia você estará com Ele face a face, bem pertinho, e que ninguém vai separar você dEle. A última e quinta lição, amados irmãos, é que esse evangelho, é que diante da crise, nós precisamos não somente nos preparar, se lembrar de quem nós cremos, confiar no nosso professor, que é Jesus, nosso mestre, esperar e ansiar porque nosso destino é certo, mas em quinto lugar, precisamos lutar, viver e desfrutar do aqui e do agora, com a graça de Deus. Confira comigo versículos 4, 5 e 6. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Em primeiro lugar, veja que aqui Jesus incita os seus discípulos, porque o cristianismo também é uma fé que coaduna com a lógica e com a razão. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Eu não escondi isso de vocês. E Tomé, assim como nós, faz a pergunta de milhões. A pergunta que toda pessoa faz: como saber o caminho? Como saber a verdade? Em outras palavras, como é que eu posso viver? Como é que eu posso andar? Como é que eu posso caminhar? No que eu vou acreditar? Veja que nós usamos esse versículo e estamos certos quanto a isso no evangelismo, para os de fora. Mas inicialmente esse versículo, essas verdades, é para o meu, porque ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esse versículo não somente é evangelístico,
mas também é um versículo consolador. Eu estou no caminho certo. Eu creio na verdade correta. Não importa quantos jornais publiquem notícias, não importa quantas pessoas digam que a minha fé é ultrapassada, eu creio na verdade. Eu sei quem é a verdade e a verdade é Jesus. Eu estou certo. Então, diante da crise, eu preciso permanecer firme nas minhas convicções. Sejam morais, civis, espirituais, eu preciso estar nele, porque quando eu estou nele, eu sou inabalável. Foi o que ele disse: aquele que crê nas minhas palavras e as obedece, semelhante a um homem que construiu uma casa sobre uma rocha, onde veio as tempestades e a casa não se abalou. Eu estou indo pelo caminho correto. Há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o fim deles é a morte, mas nós estamos caminhando pelo caminho correto, que é Jesus. Então, em 2025, você já sabe quais são suas metas. Continuar caminhando pelo caminho correto, sendo redundante mais uma vez. Continuar crendo na única verdade, que é Jesus, e desfrutando da melhor vida, do melhor estilo de vida, da melhor pessoa, que é Jesus. Eu sou a vida. Como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. A sua vida não é mais sua. As regras não são mais suas. O estilo não é mais seu, você já perdeu. Perdeu. Você agora é do Senhor Jesus. Portanto, viva nessa perspectiva. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer projeto, antes de qualquer iniciativa financeira, espiritual, relacional, não importa o que Jesus fez, e não o que ele faria. Não o que ele faria. Ele acha que ele faria. Não, eu não acho. Eu tenho essa palavra. Eu tenho aqui 66 livros gigantescos. E eu preciso de fato saber o que ele quer de mim nesse livro. Porque a vida que eu vivo para Jesus. E por fim, queridos e amados irmãos, como eu vos disse, nós não seremos perdidos. Porque Jesus falou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Em outras palavras, só é possível ir ao Pai por mim. Se você está em mim, não importa a sua crise, não importa a sua dor, não importa a sua luta. Se você está em Cristo, você chegará no céu de glória, você verá o seu Pai. Não importa quanta luta você enfrenta em 2025, essa verdade é uma verdade inquestionável. Você encontrará com o seu Pai no céu de glória, para todo sempre.